E aí pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Vamos começar hoje mais uma videoaula de filosofia, tá? Depois da vinhetinha. Vem comigo, beleza? Nossa aula de hoje então é sobre política, filosofia política. Aposto que tem muita gente aí torcendo a cara. Vamos falar sobre política, professor? Política? Eu detesto política. Não, calma aí. A gente não vai falar sobre a politicagem que está aí hoje em dia, principalmente as politicagens do Brasil. A gente vai falar a política em sua raiz, em sua origem. A gente vai começar a ver a política lá com os gregos antigos. Em especial, Aristóteles. Vocês lembram que na última aula a gente terminou com esse quadro aqui, onde era um resumo ali da nossa aula sobre ética. Então, a ética é a ação humana dentro dessa sociedade, através das virtudes em busca da eudaimonia. Tá? Só que a ética, ela não se faz sozinha, porque essa ética, ela é do indivíduo. A ética, na verdade, ela se faz no todo dentro da sociedade. E esse todo, ele é por meio da política. Então, a política para Aristóteles ou para os gregos antigos, ela faz parte da vida humana, ela é essencial para a vida humana. Tanto é que o Aristóteles vai ter essa frase aí que é sempre lembrada: o homem é um animal político, né? O zoom politikon do Aristóteles. Só que para a gente poder entender o que é esse zoom politikon, a gente vai recorrer a uma filósofa da contemporaneidade, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela é uma filósofa judia, nascida na Alemanha, nasceu ali em 1906 e faleceu em 1976, então ela teve ali uma vivência no século XX extraordinária. Ela foi perseguida pelo nazismo, se mudou da Alemanha, foi para a França, teve influência de diversos filósofos de sua época, entre eles um grande nome que é o Heidegger, outro é o Jasper. Tá? E depois disso ela vem para as Américas, ela se instala em Nova York e lá fica até o final de sua vida. Ela é uma das grandes pensadoras políticas de todos os tempos. É do século XX com certeza uma das maiores, mas a Hannah Arendt, ela traz uma obra fundamental para a nossa época. Ela vai pensar a condição humana a partir da política, e para isso ela vai beber nas fontes dos gregos antigos, vai beber na fonte de Santo Agostinho, dos filósofos medievais, e depois vai ir ali para os mais modernos, Kant, depois os contemporâneos, Heidegger. Então ela é uma grande intelectual do século XX e é uma pessoa que vai falar muito claramente sobre política. Na sua obra A Condição Humana, ela trabalha a política desde os primórdios, e ela vai trazer a questão ali do Aristóteles, do zoom politikon, e ela vai nos explicar que esse zoom politikon do Aristóteles, ele teve ao longo da história uma tradução errada. Muita gente confunde o homem político do Aristóteles com o homem social, e ela faz essa diferenciação de uma forma muito interessante. Como então ela diferencia esse homem político e esse homem social? O homem social, na verdade, faz parte da natureza humana. Assim como os outros animais, o homem ele é social por natureza. Ele vive em comunidade, mas só que isso tudo é a partir dos seus instintos. A política que o Aristóteles traz, ela vai além desses instintos, ela vai além dessa questão da natureza humana. A condição que faz com que o homem seja político, a Hannah Arendt vai trazer duas questões ali, que é a ação e o discurso, né? Vocês estão vendo aqui, ó, biopolíticos, né? Tem uma mosca aqui. Esse ser humano político, ele é também... Opa, aqui que essa mosca, eu vou matar essa mosca e já volto. Pera aí. Pronto, resolvido o problema. É seleção natural. A gente sobrevive aquele que melhor se adapta ao meio. No caso da mosca, eu dei no meio dela e acabei com o problema. Vamos lá, vamos continuar. A Hannah Arendt, então, ela identifica o zoom politikon do Aristóteles ali com o bios políticos, né? Ou seja, o ser humano ele é político por natureza. No entanto, ele se diferencia apenas do social, né, que a gente falava anteriormente, do animal social, porque
ele é político no momento em que ele pratica a ação e o discurso, né? Ação, praxis, discurso, lexis. E isso é identificado no Aristóteles com o zoom, logon, action. O homem, ele fala, e essa fala, ela proporciona a ação, ela proporciona a interação social e proporciona a ação política. Então, a partir desse entendimento, a gente consegue sim perceber que o ser humano é um animal político, mas dentro dessa perspectiva aí do que seja o político que a Hannah Arendt ela esclarece, né? A política, ela nasce dentro da polis, né? O termo política vem de polis. Justamente essa interação do ser humano, ela se dá dentro dessa cidade, que para os gregos aí são as cidades-estados, a polis. O Aristóteles vai desenvolver esse pensamento no seu livro Política. Tá? No livro que a gente viu semana passada, o Ética Nicômaco, ele vai desenvolver todo o conceito ali da ética a partir da felicidade, das virtudes, para chegar ao ponto, lá na Ética Nicômaca ele já fala sobre isso, ao ponto dessa interação social se dar dentro das cidades. Em política ele vai desenvolver melhor isso, porque para Aristóteles a política é o que vai condicionar o bem viver do ser humano. Tá? Em outras palavras, então, a política é aquilo que vai levar o ser humano a atingir a felicidade. Assim como a ética, ela condiciona esse indivíduo, ela prepara esse indivíduo para o bem viver, para a eudaimonia, a política, ela prepara todo o grupo social para esse bem viver. Para o Aristóteles, a felicidade, ela só se dá dentro da cidade. Tá? E como que isso acontece? Isso a gente já viu lá quando estudou Ética Nicômaco, tá? Quando a gente estudou as virtudes. O ser humano, ele tem seu lugar no mundo, e a política, ela possibilita isso. Por isso que a política, ela precisa ser justa, tá? Ela é condicionada pela justiça. Essa justiça, o que é? É colocar o ser humano no seu justo lugar, aquilo que ele deve fazer para ter uma vida boa, para ser uma vida feliz. Essa justiça na cidade, ela se dá de duas formas. Justiça distributiva e justiça participativa. A distributiva tem a ver com a distribuição de bens, tá? Então, cada um deve receber aquilo que lhe é devido. E a participativa tem a ver com o poder político em si, com a administração, com a governança da cidade. Logo, então, a gente pode pensar que, sendo a eudaimonia o objetivo último do ser humano, essa felicidade, né, essa eudaimonia, ela só vai acontecer dentro de uma sociedade justa, dentro de uma cidade justa. E é isso que a gente vai ver aqui, ó, com a fala do professor Hugo Brandão, que ele diz: na cidade justa, os governantes estarão submetidos à lei, a qual deve estar acima de todos, assim idealiza-se uma Constituição. Então, a cidade justa, ela é regulamentada por uma Constituição. Então, podemos perceber que, em um determinado momento, Aristóteles vai nos dizer que, para a cidade ser justa, ela precisa ser regulamentada por uma lei. Vamos ler aqui uma frase lá do livro Política, a gente vai entender um pouquinho melhor o que o Aristóteles quer nos dizer com isso. Então, vamos ver aqui. Ele diz o seguinte: todos os homens aspiram à virtude e à felicidade. O objeto a que nós nos propomos é a procura da melhor Constituição, já que a melhor Constituição é aquela que dá a melhor administração à cidade, e que a melhor administração da cidade é a que lhe proporciona a maior soma de felicidade. Certo? Então, assim fica claro que o Aristóteles defendia o Estado como expressão máxima da felicidade coletiva, e que para ele tanto faz a forma de governo ser monarquia, aristocracia ou democracia, desde que não estejam acima da lei e não se degenerem, tornando-se corruptíveis, como por exemplo a tirania, a oligarquia e a demagogia. Esse aí é o pensamento ali do professor Hugo Brandão, que traz ali no Manual de Filosofia Política, certo? Então, com isso a gente consegue ver que, na verdade, o que vale é a Constituição, que ela é formada a partir aí dos ideais de felicidade, certo? E para o Aristóteles, então, a sociedade ela pode se formar a partir de governos
a partir de diversas formas de governos, sendo elas a democracia, a aristocracia, a monarquia, desde que não se degenerem, né, que se tornem corruptíveis, certo? A gente vai ver aqui então as formas de governo que o Aristóteles ele trabalha no seu livro A Política, tem um capítulo dedicado a isso. Ele vai trazer então aí as formas puras de governo e suas formas pervertidas, tá? A monarquia tem ali como sua forma perversa a tirania, a aristocracia é a oligarquia, a democracia é a demagogia, tá? Então, a monarquia, que é o governo de um só, que respeita as leis, a tirania é o governo de um só, mas que ele se torna violento, se infringe as leis e as tradições. A aristocracia, que é o governo dos melhores homens da república, selecionados entre os seus cidadãos, né, e que respeitam as leis, ou a sua forma inversa, né, a sua forma pervertida, é a oligarquia, que é o governo de um grupo economicamente poderoso que rege os destinos da cidade, procurando favorecer a facção que se encontra no poder, em detrimento das outras. E aquela que o Aristóteles identifica como a melhor forma de governo, que é a democracia, que é o governo do povo, da maioria, que exerce o respeito às leis e que beneficia a todos os seus cidadãos. A sua forma pervertida, então, é a demagogia, que é o governo do povo, da maioria, que exerce o poder, mas favorecendo apenas alguns, né? Então aí deixando os pobres de lado e favorecendo principalmente os ricos, certo? Então isso aí a gente já vê lá em Aristóteles e a gente consegue ver que esse cara que falou aí há mais de 2000 anos atrás traz coisas aí bem atuais, né? Se a gente for ver hoje em dia a nossa política talvez ela tenha se tornado uma oligarquia ou políticas de demagogia, quem sabe até tirania, né? A gente está aí para ver os próximos capítulos da política brasileira e mundial, né? Por que não? Beleza? Certo, pessoal, então essa aula é um pouquinho mais curta, na verdade ela é só para a gente completar ali toda essa questão que a gente já vinha vendo sobre a felicidade, sobre a ética e agora sobre a política, porque para os gregos antigos tudo faz parte de uma coisa só, certo? A ética individual a partir da política coletiva, né, do coletivo político, tudo isso em busca da eudaimônia, beleza? Semana que vem a gente vai falar então aí sobre o Platão, que é o professor do Aristóteles. A gente não está seguindo uma linha cronológica, né? A gente viu os estoicos, depois a gente viu aí conceitos de felicidade, de ética, de política em Aristóteles. Agora a gente volta um pouco atrás e vamos falar sobre Platão, ok? E para essa semana a atividade vai ser apenas a leitura da alegoria da caverna do Platão. Tá? Nas outras semanas a gente fez aí questões no caderno, espero que vocês estejam fazendo, porque as questões feitas no caderno é que vão validar a presença de vocês, a confirmação de que vocês participaram das aulas, assistindo, logicamente. Né? Mas para essa semana, como vai ser a leitura de um texto filosófico dos mais importantes aí da história da filosofia, acho muito interessante a gente poder fazer essa leitura, não vai ter então a questão do caderno. Como que a gente vai contar a presença então? Vou pedir então que vocês deixem um comentário no vídeo. Aí eu vou ver que vocês assistiram, pelo menos partes do vídeo, né, que vocês puderam estar assistindo, e como que está sendo essa relação nova aí com essas aulas em EAD, essas aulas online, se está difícil, se não está, vocês podem colocar ali um comentário no vídeo sobre a aula de hoje e sobre essa situação geral que está acontecendo. Vai contar como presença, ok? Tchau, até a próxima.